Eu vou agora eh, ver aqui como se faz a parte. Uma coisa que ficou faltando explicar, né? Que é bem importante. É como se a gente viu, né, os operadores de expressão matemática e a gente faltou falar um pouco como é que eles se relacionam com a criação de variáveis, né? A manipulação de variáveis, né? Certo? Então aqui vem uma parte importante que vocês precisam aprender. A gente viu que quando a gente cria variáveis, né, a gente não está nem especificando a linguagem ainda, está ainda na relação de pseudocódigo, porque eu quero que vocês entendam bem a teoria, para daqui a pouco a gente já está treinando na prática e fazer muito mais sentido, né? Ah, você tem as variáveis e a gente viu que a gente pode criar variáveis, a gente pode definir seus tipos. Então, eu posso simplesmente dizer que uma variável ela é do tipo inteiro, dar o nome x para ela e atribuir o valor 10. Né? Isso aqui tem algumas implicações, né, que a gente falou. Aqui é o tipo da variável, aqui é o seu nome e aqui é seu valor. O 10 é o seu valor, que é igual ao seu tipo. O interessante aqui é o seguinte, que além de criar, né, essa aqui é a fase de criação e inicialização da variável, inicialização de uma variável, a gente também tem a modificação de variáveis, né? A gente pode modificá-las. Modificação do valor da variável. Então, para a gente modificar um valor de variável, basta que a gente escreva novamente o nome da variável e faça a operação de atribuição, né, a setinha para a esquerda, com um valor qualquer. Ó. Então, agora, x está valendo 5. Né? O valor que está dentro da variável x é o 5. Certo? Então, funciona do mesmo jeito para todos os outros tipos. Se eu tiver um número real, eu posso fazer isso para alterar o valor de uma variável. E como é que essa alteração de variável ela se relaciona com as expressões aritméticas, né? Então, existe a relação entre as expressões aritméticas e a alteração de valores de variáveis. Alteração dos valores das variáveis. Então, por exemplo, a gente criou uma alteração, né? Aqui antes x valia 10, agora x vale 5. Eu posso substituir o número 5 por uma expressão matemática. Então, eu posso ter a seguinte coisa. X é 2 elevado a 3. Quando a gente resolve essa conta, lá na memória do computador, o x, vou colocar nessa notação aqui, 2 pontos, né? Não é nenhuma notação matemática, ele vai valer 8. Né? Porque aqui a gente tem a operação de exponenciação. Né? 2 elevado a 3 vai dar 8. Se eu fizesse assim agora, x
né? Antes disso, né? Se a gente criasse uma nova variável do tipo inteira e desse o nome para ela de y e colocasse aqui o valor, sei lá, 4, né? A gente ia ter, né, esses dois valores, 8 e 4. A gente pode, inclusive, criar uma nova variável inteira chamada de z e fazer com que ela receba a expressão x mais y, né? Então, existem várias coisas acontecendo aqui. A gente viu que a gente pode atribuir um valor a uma variável, né? Lembrando que isso aqui é o símbolo de atribuição. A gente pode atribuir um valor à variável a partir de uma expressão aritmética. A gente viu que a gente também pode inicializar uma variável a partir de uma expressão aritmética, onde os elementos dessa expressão também são outras variáveis. Então, aqui o z seria o resultado da soma de 8 mais 4, seria igual a 12. Né? Então, a gente pode brincar, né, com as variáveis dessa forma. A gente pode criar valores e pode criar variáveis a partir de expressões aritméticas, e essas expressões podem conter variáveis, né? Então, por exemplo, aqui é pseudocódigo, certo? Tudo que eu estou fazendo aqui é pseudocódigo. Eu estou sempre misturando as coisas para vocês não esquecerem, né? Pseudocódigo, fluxograma. Fluxograma às vezes é interessante para você resolver, pelo menos para pegar essa visão, né, de funcionamento do código através daqueles desenhos e setas, né? Às vezes fica mais fácil vocês entenderem. Mas a escrita também é fundamental, né? Você tem que fazer a relação entre as duas coisas. Quando eu estou fazendo só a parte da escrita, eu estou nas operações, estou realizando as operações mais básicas. Quando eu passo para o fluxograma, eu estou criando uma dinamicidade, né? A movimentação das variáveis dentro do algoritmo. Né? Movimentação, que eu digo, é a modificação dos valores das variáveis. Né? Que no final das contas, né? Criar um algoritmo é você manipular valores de variáveis para chegar no resultado. Que nem que a gente faz lá na matemática, que a gente viu lá nas funções. Então, aqui a gente tem situações onde a gente poderia inicializar uma variável do tipo inteira, chamar ela de w, colocar aqui o valor 1. Se eu quisesse somar, ou melhor dizendo, aumentar em 1 o valor da variável w, né? Ou seja, eu quero que a gente verifique o valor de w e some mais 1. A gente sabe que aqui, ó, w está valendo 1. Como é que a gente faria? Essa parte aqui, ela é responsável só pela inicialização da variável. O que eu quero é uma atualização. Essa atualização vai receber, né? Ela está relacionada com o valor atual de uma variável, né? Da variável w aqui. Se eu pego o seu valor atual e somo mais 1, né? O que eu estou realmente realizando aqui nessa expressão aritmética é substituindo aqui w pelo valor o valor, né, atual da variável w.
Então, no final das contas, a gente tem essa expressão aqui, ó, 1 mais 1. E isso aqui vai ser igual a 2. Então, eu realizei o cálculo em cima da minha expressão, w mais 1. E agora eu preciso fazer uma atualização, né, desse valor aqui para dentro da variável w. Ó. Então, você pode notar que aqui w recebe 2, a gente está atualizando o valor da variável w com um valor, né, numérico, que a gente chama isso aqui de literal. Um valor numérico. Então, se a gente sabe que depois que a gente realiza uma expressão aritmética, essa expressão retorna um resultado, então nada é de se estranhar se a gente criar uma expressão da seguinte forma. W recebe o valor de W mais 1. Né? Então, eu estou fazendo várias coisas aqui. Eu tenho um cálculo de expressão matemática. Esse cálculo vai se resultar, né? Ele primeiro passa pela fase de recuperar o valor atual de W. Depois, ele passa pela fase de calcular a expressão, né? Que é uma expressão. Essa expressão é calculada, ela vai retornar um resultado. E esse resultado vai ser atribuído para W, né, para a variável, que é a nossa atualização. Então, são coisas, né, que a gente vai fazendo na programação, manipulando valores de variáveis. Né? A nossa variável W, ela foi inicializada com o valor 1, e ela termina com o valor 2. A gente mudou o estado da variável, seu valor. Geralmente a gente chama de estado. Certo? E essas operações você pode fazer para qualquer coisa. Né? É bem semelhante com das funções. Né? Ó, a gente tem a função de x. F de x é igual a x mais 1, por exemplo. Basta que você diga qual que é o valor de x, né? Que aí você informa qual que é o valor final da função, né? Se eu digo que f de x, x é igual a 1, né? Eu vou ter 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Se a gente for traçar um paralelo entre essa função aqui e as variáveis, a gente teria algo assim, ó. W recebe W mais 1. Né? Basta que a gente informe qual que é o valor de W. Né? W aqui era 1, mais 1, W recebe 2. O 2 aqui, resultado da expressão e atribuição dentro da variável W. E o 2 lá em cima, resultado da função. Certo? Então, você também pode criar uma infinidade de valores. Ó. Eu posso criar várias variáveis. Inteiro x recebe o valor 1. Variável inteira y recebe o valor 2. Variável inteira z recebe 2 vezes x mais y elevado ao quadrado, né? E para a gente não se confundir, a gente pode usar ó, os parênteses. E tudo isso aqui é válido, né? Então, isso daqui, esse trecho de código, é um pseudocódigo certo?
que define algumas operações matemáticas. Define algumas operações aritméticas. Define algumas operações aritméticas. Então, a gente precisa, depois que a gente cria o código, a gente precisa executar. Esse aqui é o nosso código, né? Nosso pseudocódigo. Eu posso chegar para você e perguntar, né? Caso eu execute esse pseudocódigo, quais serão os qual que vai ser o valor da variável z, né? No final das contas, qual que é o valor da variável z, né? E para a gente fazer isso, a gente tem que ir seguindo passo a passo a execução, né, de linha por linha para saber o que é que está acontecendo. Então, aqui na primeira linha, eu sei que o valor de x é 1. Na segunda linha, eu sei que o valor de y é 2. Na terceira linha, eu tenho que fazer uns cálculos para saber qual que é o valor de z. Ó. O valor de z ele vai ser, né, 2 vezes x. Quem é x? X é 1. Mais y. Quem é y? Y é 2. Elevado. Vou colocar a notação matemática aqui, ó. Elevado a 2. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 elevado a 2 dá 4. 2 mais 4 dá 6. Então, no final das contas, o valor de z aqui da variável z é 6. Certo? E a partir daí a gente começa a resolver vários tipos de problemas diferentes, né? Por exemplo, como é que a gente faz para converter, né, calcular a área do triângulo, né? Por exemplo, usando pseudocódigo. Usando essa notação na expressão matemática, né? Ou a área do quadrado. A gente poderia fazer assim, né? Um valor inteiro. E o nome que eu dou para essa variável é lado, representando o lado do quadrado. 2. E a gente calcular a área seria mais ou menos assim, ó. É o lado vezes o lado, né? Pronto, calculamos a área usando pseudocódigo. O que a gente vai aprender mais é usar todas aquelas operações que a gente viu, né, naquela listagem, tipo condicional, a operação lógica, a operação de relação, laço, e colocar tudo isso aqui em formato de texto. Quando a gente faz isso, a gente resolve uma porção de problemas diferentes. Certo? Então, com isso, na próxima parte a gente resolve mais um probleminha, né? Até já.